Excelente notícia para o torcedor na tarde dessa quinta-feira. Há quanto tempo o vascaíno não ficava tão feliz com uma boa fase do nosso Vascão? Além disso, tem também novidades importantes com relação ao futuro de Paulo Henrique, tá? Uma notícia que pega o torcedor vascaíno de surpresa. Paulo Henrique pode ser vendido. Eu vou trazer essa informação aqui e muito mais nesse Fala Gigante que chega para você na tarde desta sua quinta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, amigo torcedor, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com o Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso canal. Show? Se inscreva, amigo. Se inscreva porque é fundamental aqui para o nosso trabalho. Vamos que vamos então, né? Sem muita enrolação, falar logo do nosso Vascão, porque que boa fase vive o nosso Cruz Maltino. Há quanto tempo o torcedor vascaíno ele não se sentia tão bem com o seu clube do coração? Há quanto tempo o torcedor vascaíno ele não tinha tão prazer de sentar no sofá ou comprar o ingresso para ir até o estádio e ver o Vasco da Gama em campo? O Vasco da Gama ele consegue, enfim, dar alegria ao seu torcedor. Um torcedor que precisa de pouco. O Vasco ainda não conquistou o título. O Vasco ainda não aplicou uma goleada histórica num rival, num clássico diretamente. Mas o Vasco ele consegue dar alegria ao seu torcedor pela postura em campo, pela forma como joga e pelas vitórias que vem conquistando. E também pelos tabus que estão sendo quebrados. Ontem, o técnico Fernando Diniz quebrou mais um tabu durante essa sua passagem pelo Vasco da Gama. O quarto. O Vasco ontem voltou a vencer o Fortaleza após 22 anos pelo Brasileirão atuando como visitante. A última vitória do Vasco da Gama jogando contra o Fortaleza como um visitante havia sido em 2003, quando o Vasco venceu o clube cearense pelo placar de 1-0 em Fortaleza com um gol marcado pelo Marcelinho Carioca. 22 anos sem vencer o Fortaleza como visitante. Com todo o respeito do mundo ao Fortaleza. Mas isso mostra como o Vasco se apequenou após aqueles anos ali mágicos de 98, 2000, 2001. De 2003 para cá, o Vasco se colocou como um time pequeno. E você não vencer o Fortaleza 22 anos como visitante é um exemplo disso. Com todo o respeito do mundo ao Fortaleza. Mas um clube do tamanho do Vasco não pode ficar 22 anos sem vencer o Fortaleza como visitante. Mais um tabu quebrado pelo Diniz. Assim como também o Diniz recentemente quebrou um tabu na goleada aplicada sobre o Santos pelo placar de 6-0. O Vasco da Gama ele naquela partida voltava a vencer uma partida pelo Campeonato Brasileiro, marcando 6 gols após exatamente 17 anos. A última vez que o Vasco da Gama havia aplicado uma goleada, né, vencido um jogo marcando 6 gols, havia sido em 2008. Diniz quebrou esse tabu. Assim como também quando venceu o São Paulo por 3-1 no Morumbi. O Vasco da Gama ele não vencia um rival paulista. Santos, São Paulo, Corinthians ou Palmeiras desde 2017, em solo paulista. 8 anos sem vencer um dos 4 grandes de São Paulo em São Paulo. Vergonha, apequenamento. E o outro que venceu, que quebrou, né,
quando venceu o Cruzeiro pelo placar de 2-0. O Vasco da Gama quebra um tabu de jamais ter vencido o Cássio. E venceu. E Vasco quebra esse tabu de jamais ter vencido o Cássio porque era um tabu existente, por conta do Vasco ter ficado aí 14 anos sem vencer o Corinthians. Então, os tabus estão caindo. O Vasco está voltando a se posicionar como Vasco da Gama. Do ano passado para cá, amigo, foram vários. Venceram o Internacional no Beira-Rio, venceram o Corinthians, como venceu em São Januário no ano passado com aquele golaço do Sforza de falta. O Vasco volta a se posicionar, né? Chegar a uma semifinal de Copa do Brasil no ano passado, assim como também nesse ano. E tudo isso por conta do trabalho do Pedrinho. É inegável. O Diniz hoje vem sendo um cara fenomenal, sem dúvida. Mas hoje ele só consegue desempenhar esse trabalho dentro do Vasco porque acima dele tem uma diretoria, tem uma gestão que dá a ele confiança e tranquilidade para desempenhar isso. Ou vocês já esqueceram do trabalho do Diniz no Cruzeiro, que foi horroroso. Não por conta do Diniz, mas porque não tinha apoio, não tinha segurança, não tinha confiança nenhuma dos pares da diretoria em cima do Fernando Diniz. E é automaticamente um trabalho inseguro, amigo. Ele não rende, e não rendia, e não rendeu o trabalho do Fernando Diniz no Cruzeiro. Completamente diferente do que acontece hoje no Vasco, porque ele tem tranquilidade para trabalhar. Fernando Diniz, Pedrinho, Felipe e todos os pares da diretoria, eles caminham na mesma direção. Isso fica nítido pelo bom vestiário hoje do Vasco da Gama, pelo bom clima hoje no Vasco da Gama e pelo bom momento hoje dentro do Vasco da Gama. Tudo anda, amigo. A bola não entra à toa. A bola entra do nosso Cruz Maltino porque as coisas no off estão funcionando muito bem. E o Vasco hoje ele vive o seu melhor momento desde 2011. Sim, de 2011 para cá. 14 anos, hoje, dia 16 de outubro de 2025, você está vendo o melhor Vasco dos últimos 14 anos. Hoje, você está vendo o melhor Vasco dos últimos 14 anos. Um Vasco que chega na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense agora segunda-feira, longe do Z4, completamente distante da zona do rebaixamento, praticamente impossível é o Vasco da Gama cair. Para o Vasco cair para a Série B, o Vasco ele não pode pontuar 9 pontos nos próximos 30 disputados. 9 pontos, o Vasco já se salva do rebaixamento. Ou seja, o Vasco tem que perder todos os jogos. Vencendo 3, já se livra. O Vasco não cai. E sabemos disso na 29ª rodada do Brasileiro. No ano passado, o Vasco se salva com 4 rodadas de antecedência. Já era muito bom. Em 2023, o Vasco se salva na última rodada, faltando 15 minutos para o campeonato acabar. Em 2022, o Vasco subia da Série B para a Série A. Em 2021, o Vasco ficava na Série B. A campanha vexatória. Em 2020, o Vasco caía para a Série B. Em 2019, o Vasco lutava até as últimas rodadas para não cair, com Vanderlei Luxemburgo. Em 2018, o Vasco lutava até as últimas rodadas para não cair, com um time vergonhoso, que foi para a Libertadores para passar vergonha. Em 2017, o Vasco conquista uma vaguinha na Libertadores, mas não esqueçam como foi aquela campanha. Foi uma campanha ruim, que o Vasco consegue no finalzinho pontuar com o Zé Ricardo e chegar a uma vaguinha na Libertadores, salvo engano na última rodada. Em 2016, o Vasco está voltando de uma Série B e quase cai. Em 2015, o Vasco estava na Série B. Em 2014, o Vasco voltava de uma Série B e caía novamente. Em 2013, segunda divisão. Em 2012, o último ano grande, que a gente briga pelo título brasileiro. Ou seja, de 2012 para cá, hoje você, vascaíno, está vendo o melhor Vasco. 13 anos se passaram. E nesse momento, é o momento que nós estamos mais felizes em ver o Vasco. A gente olha para o time e vê um bom goleiro. A gente olha para a zaga, vê o Robert Renan e o Carlos Cuesta, e vê uma ótima dupla de zaga. A gente vê um lado direito, né, uma lateral direita,
com um excelente lateral, que é o PH. A gente vê uma lateral esquerda com um excelente lateral, que é o Piton. A gente vê um meio-campo com o Cauã Barros, que é um jogadoraço. A gente vê um camisa 10, que é o Coutinho, que é um jogadoraço. A gente vê o nosso setor ofensivo com o Ryan, com o Andrés Gomes, com o Nuno Moreira, com opções. Um Verratti que vive um mau momento, mas é o Verratti. Precisa melhorar, precisa pegar mais confiança. A gente vê um baita técnico na beirada de campo, que é o Diniz. Semifinal de Copa do Brasil. O Vasco se organizando. Um time jovem. Robert Renan tem 21 anos. Cuesta tem 26. Léo Jardim tem 29. Paulo Henrique tem 28, se não me engano. Piton tem 25 ou 26. Olha isso, cara. Cauã Barros tem 20. Nuno Moreira tem 25. Ryan tem 20, tem 19. O time do Vasco é jovem. Andrés Gomes tem 23. É um time que, olhando pra frente, dura. E dura muito. Vai evoluir. E tende a melhorar. Então, que momento vive o nosso Cruz Maltino? E muito desse momento pode colocar, sim, na conta do técnico Fernando Diniz. Que momento bom, cara. E é claro, né, do presidente Pedrinho. E é para se alegrar, cara, com o que hoje o Vasco da Gama mostra dentro das quatro linhas. Uma excelente notícia para o torcedor vascaíno que merecia isso. Um Vascão quebrando tabus, um torcedor feliz, um Fernando Diniz feliz, um momento bom depois de tantos anos de sofrimento, que melhor do que isso só sendo coroado com o título da Copa do Brasil no final da temporada. E falando em momento bom, quem vive também um excelente momento é o Paulo Henrique, cara. O momento do Paulo Henrique é tão bom que hoje a Seleção Brasileira, a CBF, através de suas redes sociais, ela confirmou as datas dos próximos amistosos que estarão acontecendo agora nesse mês de novembro, mais uma data FIFA. E a CBF utilizou as suas redes sociais para publicar uma imagem, tendo simplesmente nela o Paulo Henrique. Para mim dá a entender praticamente que o PH está com a sua vaga confirmada para mais uma convocação. Tá com moral com o técnico Carlo Ancelotti, tá aparecendo aí na imagem a vocês os dois amistosos contra Senegal e Tunísia, que irão acontecer nos dias 15 e 18 de novembro, e o PH ali, ó, na capa, né? Tanto jogador, cara. Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, mas quem foi escolhido para estar na capa do jogo é o Paulo Henrique. Porque jogou muita bola, se destacou, está ainda mais valorizado e isso é preocupante. Por quê? Porque nas últimas horas a informação é que o staff do jogador admitiu que já houve contatos de outros clubes interessados na contratação do PH, ou seja, estão interessados na compra do direito econômico do jogador. Entretanto, mesmo diante disso, a informação inicial é que o Paulo Henrique está totalmente focado no Vasco da Gama, tem muita vontade de seguir o nosso Cruz Maltino por muitos anos, há uma gratidão por parte do Paulo Henrique e muito carinho, principalmente pelo Vasco da Gama, por tudo que o Vasco deu ao Paulo Henrique como atleta, né, essa visibilidade, esse crescimento profissional como jogador. Então o Paulo Henrique é um jogador que está animado com o Vasco e tem um amor muito grande pelo nosso Vascão. Outro fator fundamental, é claro, para que essa saída não aconteça, é o fato hoje de estarmos a 8 meses da Copa do Mundo. Paulo Henrique sabe, né, que o Vasco foi fundamental para que ele estivesse presente nesta última convocação, para que ele aparecesse para o futebol brasileiro. Então, mais do que nunca, além do amor, além do carinho que ele tem pelo Cruz Maltino, ele sabe para continuar, né, no radar da seleção brasileira, ele tem que ficar por aqui. O contrato do PH vai até dezembro de 2027, então com esse desempenho, com essa bola, se eu fosse o Vascão, já sentava na mesa para renovar com o homem. Tá jogando muita bola. Concorda, amigo? Deixa aí, é claro, né, a sua opinião nos comentários. Bom, amigo, uma quinta-feira excepcional. Uma quinta-feira muito boa, uma quinta-feira animada e feliz para todos nós, torcedores vascaínos. Deixa aí a sua opinião nos comentários. Daqui a pouco eu volto com o nosso Boa Noite Gigante, trazendo ainda mais informações e novidades para todos vocês. Vamos que vamos, amigo. Curta, compartilhe, se inscreva, ajude aí o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaína.